Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Como se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Nem os que acendem a candeia colocam-na debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Jesus termina dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu gostaria de começar o nosso estudo compartilhando com vocês o dilema de Jesus. O dilema de Jesus ao pregar, anunciar a sua mensagem, anunciar o seu evangelho, a convidar pessoas, a chamar pessoas para segui-lo. Ele chamou pessoas, mas ele tinha um dilema no seu espírito o tempo todo. E esse era fazer os seus seguidores entenderem o tipo de proposta que ele estava fazendo. Eu sei que está pequeno ali, mas é porque vocês vão poder ter todos os textos do que eu vou falar nessa introdução. Jesus, ele não aliviou, ele não açucarou e ele não fantasiou a realidade da proposta do evangelho, de seguir o evangelho, quando ele chamou seus seguidores. Quando você olha para esse título aqui, sem coragem não é possível ser cristão, Jesus tinha um dilema, porque ele precisava que as pessoas entendessem isso, que não tinha como ser cristão ou seguidor dele se não tivesse uma boa dose de coragem. E as pessoas não estavam ainda entendendo o preço que ia custar seguir Jesus. E ele tinha esse dilema: eu quero que eles me sigam, mas não enganados. Eu preciso que eles entendam o preço que é, e vai exigir muita coragem deles, para que eles possam me seguir. Desde o começo, Jesus foi honesto com aqueles que ele chamou para segui-lo. Ele disse que essa seria uma proposta dura. Isso exigiria coragem, sacrifício e determinação de qualquer pessoa que decidisse segui-lo. Não seria possível ser cristão, que é seguidor de Cristo, agindo casualmente, sem correr riscos e sem estar preparado para fazer sacrifícios. Não seria possível. Eu penso que a igreja verdadeira hoje, ela continua tendo o mesmo desafio. Eu penso que hoje é pior. Eu acho que hoje as pessoas estão mais acostumadas a pensar que é fácil ser cristão, que é uma coisa legal até. Elas não têm a mínima ideia do que realmente é ser um cristão, por causa do preço e do sacrifício. Jesus, ele não pregou o evangelho como nós pregamos, ou pelo menos alguns de nós, porque eu procuro pregar o evangelho o mais próximo do que eu leio e vejo Jesus pregar. A mensagem seria dura, tá? Exigiria coragem. Jesus deixou bem claro que isso não ia funcionar se você entrasse nisso só com a metade do coração, ou com segundas intenções, ou com agendas humanas, ou com reservas, ou só para testar. Isso seria uma coisa difícil, o evangelho. Então, Jesus não iludiu os seus seguidores para aumentar o número. Ele não estava preocupado com o número de pessoas. Então, alguns até se ofereceram. Quando você lê Mateus 8:19, uma pessoa chegou para Jesus e falou assim, aproximando-se um escriba. E o escriba era aqueles que escreviam a lei. Eles eram considerados advogados da lei de Moisés. Disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde fores. O rapaz até estava empolgado, ele se ofereceu.
Porém, a resposta de Jesus foi: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso é, chegou alguém assim muito empolgado para servir Jesus, mas ele não teve problema de decepcionar a pessoa, de decepcionar aquela empolgação da carne, porque ela não tinha uma perspectiva correta do que era seguir Jesus. Outros, ele mesmo desiludiu. Como é que pode uma pessoa estar querendo seguir Jesus e ele desilude ela? Well, se você ler Mateus 19, 21, Jesus está tendo um encontro, aquele encontro com o jovem rico. O jovem rico, não é? E o que acontece é que no verso 21 diz, Jesus disse para ele: se queres ser perfeito, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Aí você vem e me segue. E outra vez, mas o jovem, verso 22, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Eu queria que você observasse que o evangelismo de Jesus é diferente do nosso. O evangelho hoje, ele é fraco e sem poder por causa da maneira que ele foi pregado, por causa da maneira que ele foi apresentado para as pessoas. Sabe, eu sei que você precisa dizer para o pecador que Jesus vai ajudá-lo, mas você precisa dizer para ele também que Jesus vai matar ele, que Jesus tem que acabar com aquela carne dele, e que aqueles pecados dele vão ter que se arrepender. Senão, mesmo que você não fale, ele vai terminar no inferno mesmo. Você não precisa dizer com essas palavras, mas você precisa fazer ele entender que se ele não se arrepender, ele não vai terminar em outro lugar. O evangelho de Jesus era diferente desse que a gente prega. Jesus fez discursos duros, e ele tinha um propósito com isso. É do tipo assim: eu vou pregar a mensagem mais dura que eu puder, porque só vai ficar quem realmente quiser. Era do tipo assim. Quando você lê em João, faz questão de abrir, João capítulo 6, o versículo 60, diz assim, que muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E Jesus estava falando do quê? Eu vou te falar o que ele estava falando. No verso 54, Jesus disse assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Esse era o tipo de pregação que Jesus fazia. E eu ressuscitarei no último dia. E o verso 55, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Tipo assim, se você não quiser comer de mim e se alimentar de mim, eu já vou te falar agora de cara. E se você estiver entrando nisso, para não se alimentar de mim, eu já vou te falar. Minha carne é comida, meu sangue é bebida. Vai querer comer de mim ou não? Come on. Que tipo de evangelho é esse? É o evangelho verdadeiro. É aquele que o pecador que não quer nada com Deus, ele não vai querer. Só vai querer aquele que vai entender realmente que mensagem é essa. E aí no verso 60 diz que muitos dos seus discípulos, muita gente que estava seguindo Jesus com a perspectiva errada. Presta atenção, por que é que muitos dos seus discípulos o deixaram? Esse negócio de crente deixar a igreja, isso não é novo não. Isso é coisa antiga. Lá no ministério de Jesus já tinha. E aí no verso 66, diz assim: por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Por quê? Jesus não adoçava a mensagem. O que mais que Jesus fez ao apresentar o evangelho? Ele pediu para as pessoas calcularem o preço. Lucas 14, verso 28. Ele conta a parábola, dizendo: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que a acabar? Jesus não estava falando de torre, ele não era da construção civil, ele estava falando da vida espiritual. Se quiser me seguir, pare e calcule o preço primeiro. Não entre enganado. Eu não quero que você venha para o meu rebanho enganado, porque isso vai te custar. Isso vai te custar. Outra coisa que Jesus falou na mensagem dele foi: ele prometeu aflição e não prosperidade. Em João 16, verso 33, todos nós sabemos o texto, quando ele diz: no mundo tereis
tribulações, mas tende bom ânimo. O Senhor Jesus não prometeu felicidade, ele prometeu tribulações, e não só isso. Em Mateus 5:10, ele também prometeu perseguições. O que ele disse em Mateus 5:10? Ele disse: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem por causa da justiça. Verso 11: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Imagina você, as pessoas ouvindo isso pela primeira vez. Uau, só entra aqui quem realmente quer o Evangelho, quem realmente está arrependido dos seus pecados, quem realmente entende que Jesus é o Salvador, e você está entrando nisso não é para ganhar, você está entrando para perder, você está entrando para ser crucificado como Ele. Jesus tinha esse dilema. Ele sabia que para ser cristão exigiria coragem, é o que eu vou pregar hoje à noite, eu não comecei ainda. Exigiria coragem para ser um verdadeiro cristão. O que mais que ele fez? Ele falou que nós seríamos odiados. Em Mateus 24:9, ele diz isso. Então sereis entregues à tortura, misericórdia, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha, uma das razões que eu defendo a leitura do Novo Testamento é porque, se você não lê o Novo Testamento, você não vai encontrar essas palavras de Jesus, você não vai encontrar o verdadeiro Evangelho, o que Jesus realmente apresentou para as pessoas. Você não vai ter essa ideia de que para ser crente tem que ter muita coragem. Mas é muita, não é pouca não. É muita coragem. O que mais que ele fez? Ele exigiu exclusividade. Em Mateus 10:37, ele diz assim: quem amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus, ele já chegou dizendo: olha, eu sou tudo, eu vou ter que ser tudo, eu vou ter que estar acima de todo mundo, eu vou ter que estar além de todo mundo, eu vou ter que ser o principal na sua vida. Porque quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Essa não é uma mensagem açucarada, não é uma mensagem para atrair pessoas enganadas, é uma mensagem chocante, é uma mensagem sóbria. Jesus está preparando as pessoas para um evangelho poderoso, um evangelho corajoso, vai exigir coragem delas de ser cristão. E aí, eu quero terminar com Mateus 16:24, porque todas essas palavras que eu li foram palavras de Jesus, todas elas. Mateus 16:24, Jesus diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me para onde? Para a morte. Siga-me para a autocrucificação. Siga-me para a perda e o sacrifício, não para a fama, nem para a riqueza, ou para a satisfação pessoal ou reconhecimento. Vocês entenderam essa introdução que eu fiz? Uma pequena, um ângulo do Evangelho que a gente precisa entender esse ângulo do Evangelho. Por que eu apresento esse ângulo do Evangelho? Por causa do título que está aqui. Não é possível ser cristão sem coragem. Não é possível. E hoje, nós vamos aprender a ser cristão em duas lições só que Jesus falou, que é a lição de ser sal e a lição de ser luz. E você vai ver nas palavras que nós vamos compartilhar quanta coragem exige para você ser sal. E quanta coragem exige para você ser luz. Se você está achando que é fácil ser sal e é fácil ser luz, você vai descobrir nesse estudo bíblico que não é nada fácil ser sal e luz. O que Jesus tinha para ensinar aos que o escolhessem seguir exigia muita coragem. Não é possível fazer um discípulo sem o ingrediente da coragem. Não é difícil. Você não consegue ensinar uma pessoa, treinar ela a ser discípulo de Jesus se ela não tiver coragem. A lição de hoje, na verdade, tem a ver com coragem para servir a Deus.
Por isso que há muitos falsos seguidores de Cristo, porque eles não têm a coragem necessária para ser sal nem luz. Porque, na verdade, há muitos falsos evangelistas e pastores, porque eles estão pregando um cristianismo doce, um cristianismo sem perdas pessoais, sem sacrifício e sem morte. Não exige nenhuma coragem, porque você não precisa ir para a cruz. Você precisa de muita coragem para ir para a cruz. Então, esses evangelistas que pregam esse evangelho, eles formam cristãos falsos, que não necessitam de coragem, não veem a necessidade de coragem para ser cristão. Tá? Porém, sal e luz são duas coisas absolutamente desafiadoras. O sal, ele tem que ter coragem para salgar, porque ele vai arder onde ele salgar, ele vai doer, ele vai queimar quando ele é sal de verdade. Põe sal na ferida, põe. Agora põe maisena. Em vez de crente sal, tem muito crente maisena. Porque para ser sal, você acha que as pessoas querem arder? Você acha que elas querem doer? Você acha que elas querem ofender? Não. Eu gosto de ser maisena. Ainda dá para fazer pudim, doce. E outra coisa, todo mundo vai gostar. Esse não é o evangelho de Jesus. Luz. Você tem que ter coragem para brilhar na escuridão. Empurrar as trevas. Corajosamente, afoitamente, partir para cima das trevas. Dissipando as trevas. Então, meu primeiro ponto nessa noite é esse aqui. Quando falta coragem para ser sal? Então nós vamos para o texto, que é o texto principal hoje, Mateus 5, então o verso 13 diz assim: vós sois o sal da terra. Tá? Agora tem um fenômeno absurdo aqui, que é esse aqui. Se o sal se tornar insípido, você já imaginou isso, gente? O sal que não salga? Então, salgar não é uma coisa fácil, não é uma coisa popular. Salgar não é politicamente correto. Salgar não é agradável. Ei, salgar não conquista amigos, nem fama, salga alguém para você ver. Você vai gostar do sal. No entanto, você está entendendo a palavra que Jesus falou? A palavra que o Espírito Santo está trazendo essa noite? Vós sois o sal da terra. A gente pega essa palavra, irmã Débora, e a gente lê a Bíblia assim, umas palavras que a gente está tão acostumado a ler, que a gente não sente o peso dela. Jesus está me chamando de sal desde que eu entrei na igreja, que eu ouço a palavra que eu sou sal. Mas eu nunca senti o impacto do que é ser sal. Quando você vai ser sal de verdade, você vê que não é uma coisa fácil, não é uma coisa agradável. O sal ofende, o sal incomoda. Salgar é salgar o insosso, o que não tem sabor, porque o insosso não tem sabor, ele não tem graça, ele é monótono. Ele é amigo de todos, ele é o chuchu, ele pega o gosto que tiver ao redor, ele pega o sabor de qualquer um. Você conhece esses crentes que pega o sabor de onde ele está? Hein? Joga um chuchu dentro de qualquer coisa, ele pega o gosto daquilo. É totalmente o oposto do sal. Joga sal. O sal, ele é impositor. O sal não pergunta, não pede licença, ele salga, né? Ele toma o sabor da coisa, tá? E se botar sal demais, ele toma o sabor do negócio. Você não sente o gosto daquilo, você só sente o sal. Tão forte que ele é. Você está entendendo o que Jesus falou que a gente é? Jesus não falou, vocês são maisena. Não falou. Ele até falou que nós somos trigo, mas não maisena. Eu estou falando isso porque quando o Espírito Santo vem sobre a gente, quando ele vem sobre mim, ele me fala essas coisas. Ele me fala, você precisa de coragem para me seguir, porque eu sou um Deus corajoso.
e eu te fiz sal. Salgar é arder, é queimar na ferida, é destruir as bactérias, é impedir a proliferação das bactérias. E o Espírito está perguntando: você faz isso? Você é assim? Você queima a bactéria, você mata a bactéria espiritual? Você é sal, onde você chega, o demônio vai procurando uma brechinha para sair, porque a corrupção dele não está mais ali. Onde você chega, o processo de putrefação começa a diminuir, porque você está salgando aquilo, você impede o mal, você restringe o mal. O crente chuchu não faz isso. Ele não faz isso, porque ele não está sendo sal. Não é? Salgar é penetrar na carne. O sal penetra na carne tão profundamente que a carne se entrega às propriedades químicas do sal. O que é o sal? Cloreto de sódio, um átomo de cloro e um átomo de sódio. E o sal penetra em qualquer lugar onde você colocar ele, ele vai. Salgar é penetrar em qualquer comida, é entrar nela e impor o sabor, igualando-se àquele sabor, até superando o sabor, como eu acabei de falar. Se botar muito sal, você não sente o sabor da comida. Isso é salgar. Quando Jesus chamou pessoas para segui-lo, ele chamou para ser sal. Por isso que ele fez questão de falar: pensa primeiro. Pensa primeiro. Por que eu estou te chamando para cá? Não estou te chamando para ser maisena. Não estou te chamando para ser chuchu. Não estou te chamando, eu estou te chamando para ser sal. Eu preciso de pessoas que salguem o mundo. Não é qualquer um que vai fazer isso. Porque eu preciso de gente que tenha coragem de salgar. Eu me senti bem desafiado com essa palavra. Vamos ler sobre o crente insosso. Sabe, crente insosso, ele é morno, nem é salgado, não é doce, não sei que gosto é aquele. Eu sei que Deus não gosta. E ele fala que vai vomitar da boca. Em Apocalipse 3:15, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente, porque és morno e nem frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Quer dizer, nem é doce nem é salgado, não é uma coisa nem outra, tá? Então, o crente insosso, ele é insosso, ele é exatamente isso, ele não tem sabor. E Deus procura o sabor. E você pode perguntar: qual o sabor que Deus acha quando Ele encontra em mim? Sabe quando você está provando uma comida? Está sem graça, está faltando tempero. Tem crente assim, que Deus está provando ele. Cadê o negócio? Cadê o gosto? Come on. Tem crente que não tem gosto, não. Eu estou falando de um gosto definido. Eu estou falando de uma coisa definida. De uma coisa que, onde você chegar, a atmosfera muda. Porque você tem um gosto definido. Deus sabe, se Ele enfiar você no mundo espiritual, você muda o sabor das coisas. Você tem algo em você é algo tão definido. Eu vou te falar de onde vem o sal. Não agora, daqui a pouquinho. Eu vou te falar de como se tornar sal. Não é possível ter sal sem coragem para salgar. Eu queria dizer essa frase aqui: crentes conformados são crentes vomitados, porque na boca de Deus Ele procura o sabor. Então, qual o sabor que Deus procura? O sabor forte da pureza dEle, da santidade dEle. Ele não acha. O sabor da santidade é forte. Em Isaías capítulo 6, verso 5, quando ele teve a visão do Senhor, ele diz: ai de mim, porque vou perecendo. O que era aquilo? O sabor da santidade. Porque os serafins diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Só que eles não só diziam. Isaías sentiu a santidade, Isaías experimentou a santidade, Isaías sentiu o gosto salgado da santidade na boca. Ele falou: vou morrer. Deus procura o sabor da sua santidade, o queimar do seu zelo, e Ele não encontra. Sal tem que ter sabor distinto na boca de Deus. Eu queria que você pensasse nisso, que nós estamos nos referindo à boca de Deus, porque em Apocalipse 3:15 ele fala que vai vomitar.
Se Deus fala que vai vomitar alguém da sua boca, por que que é? É porque Ele está degustando essa pessoa na boca dele. Hã? Não está? Então, qual o sabor que Deus sente de você? Eu e você na boca de Deus. Que sabor que dá? Esse aqui não tem gosto de nada. Esse aqui o gosto é ruim, o gosto é amargo. Esse aqui tem que botar doce. Esse aqui é muito, muito, muito amargo. Esse aqui é doce demais. Esse aqui não tem sal nenhum, é doce demais. Até repugnância de tanto doce. Esse aqui, Jesus, ele testa o sabor na boca. Gente, se eu fosse você, eu me preocupava muito com o sabor que eu tenho, não é para as pessoas, não. Quer saber se o fulano gosta, se o fulano gosta, se a igreja gosta. Quer saber o que Deus gosta quando Ele me degusta na boca dele? Qual o sabor que Ele acha na boca? O crente tinha que se preocupar com isso, porque nós estamos falando da boca de Deus. Ele está dizendo, eu vou tirar da minha boca aquilo que está ruim. Isso significa que Deus testa a gente. É interessante essa... Deixa eu falar, sal, ele tem que ter coragem para ofender. O sal tem que ter coragem para incomodar. O sal ofende a podridão. As bactérias são mortas, porque o sal faz guerra contra elas. Sai matando bactéria. Ele sai ofendendo, ele sai destruindo. É assim que o sal para o processo de putrefação. Como? Corajosamente. Ele parte para cima da bactéria, ele parte para cima de tudo, ele toma conta de tudo. Primeira coisa que o sal faz, na verdade, toma conta do território. Joga o sal na carne, ele se espalha nela toda. Toma conta do território. Sabe quando o crente toma conta do território? Ele fala, isso aqui é meu domínio, isso aqui vai ter a minha atmosfera, isso aqui vai ter o meu gosto, isso aqui vai ter o meu sal. A primeira coisa que sal faz é isso, ele toma conta do território, right? Porque se não é sal, ele deixa qualquer um botar o sabor lá. Se não é sal, ele deixa. O sal sabe que sem ferir não há cura, sem espremer a infecção não há cura, sem lidar com a inflamação não haverá saúde. O sal, ele vem para restabelecer a saúde num processo corajoso, doloroso, audaz. Por isso que Jesus nos chamou de sal. Essa é uma ótima ilustração para um crente verdadeiro. O sal de verdade, ele chega na situação, muda o sabor. O sal é audacioso, ele é bosse, ele é impositor, ele é controlador, ele é determinante. Sabe esse crente que não sabe o que faz? O pastor que não sabe onde vai, não sabe a direção, não domina nada, não tem sal para salgar nada, que pergunta a opinião de todo mundo, porque ele não sabe o que é. Não é sal, porque o sal que é sal, você joga ele já resolve a situação. Você tem que saber o que é. Você tem que ter tanta ligação, eu e você temos que ter tanta ligação com Deus, que o sal é tão forte em nós, que o povo está discutindo uma situação, você chega e dá uma palavra, resolve, porque você sabe o que resolver, você tem que ter essa determinação. Sabe por quê? Se está todo mundo discutindo, está todo mundo jogando maisena no negócio, ninguém sabe o gosto, e você chega e joga mais maisena, você só entra no grupo e fica tudo a mesma coisa. Mas se você chega e joga sal na situação, acabou, está resolvido. Deus fica procurando gente assim. Deus fica procurando gente assim. O sal tem que ter coragem para incomodar. Presta atenção, se alguém reclama, o sal diz assim, I'm sorry, eu estou aqui para isso mesmo. Tá? Eu estou aqui para incomodar. Eu não estou aqui para agradar, eu não estou aqui para ajudar você a se conformar com a profanação que você está, na corrupção que você está, na putrefação que você está, na degradação que você está. Eu não estou aqui para te ajudar na tua autodestruição, eu estou aqui para te livrar disso, eu sou sal. Eu sinto a autoridade de Deus. O Deus que eu conheço é sal. Jesus que pregou para nós o evangelho dele, ele era sal. Sabe, gente, esse sabor firme do céu, esse sabor forte de Deus. Você sabia que tem pessoas que se incomodam com a minha pregação? Porque é diferente. Porque é salgado.
Eu não me incomodo, sabe por quê? Em Mateus 5,13 diz assim: vós sois o sal da terra. Eu sou um pastor salgado. Você tem que ter um copo d'água muito bom quando você está recebendo a minha mensagem, porque é sal, você vai comer sal. Escuta, o sal não tem medo de doer, tá? O sal não busca o aplauso dos homens que ele salga. O sal sabe que ele existe para doer nas feridas. O sal sabe que é doendo que ele opera o maior bem nos homens. Tá? O sal sabe que se ele não arder, se ele não doer, se ele não queimar, acontece o que está no versículo 13. O que o versículo 13 diz? Mas se o sal se tornar insípido, lê na sua Bíblia comigo, vai. Porque a gente precisa saber o destino desse sal gostoso aqui, esse salzinho maravilhoso que não salga, esse salzinho agradável. Qual o destino dele? É? Mas se o sal se tornar insípido, se ele ficar muito suave, muito... Você põe 1 quilo de sal e não sente nada. Tem 20 anos que você está naquela igreja ouvindo as pregações e nada mudou, é um salzinho tão fraco. É um sal que não muda nada, o sal se torna insípido. Quando o sal é ruim, você tem que botar muito. Quando o sal é bom, um pouquinho que você coloca, salga tudo. Se ele se tornar insípido, o que vai acontecer com ele? Não presta para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Sabe por que o sal insípido é pisado pelos homens? Porque nem os homens respeitam sal que não tem sabor. Até os homens lá de fora, eles querem olhar para você e ver sal. Já que você diz que é o sal, então deixa eu provar o seu sabor. Quando eles provam o sabor, eu não concordo não, mas parabéns, você tem gosto. Você é. Porque sabe, quando o pessoal faz o pecado, eles fazem o pecado assim timidamente, eles pecam assim às escondidas, eles pecam assim escondidinho. É assim que eles pecam lá fora? Como é que peca? Peca escandalosamente, peca corajosamente, peca assim violentamente, é? E quando a gente vai ser sal, que tipo de sal que a gente vai ser? Esse salzinho tímido? Hã? O pessoal lá está acostumado com ousadia. Eles fazem a coisa, eles ficam na noite inteira no bar, eles ficam a noite inteira. Eles fazem com coragem. Quando a gente vai ser sal, a gente vai com esse medo de ser sal. O sal sabe que se ele não incomodar, ele não serve para mais nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Olha, muito crente não é o que eu falei aqui. Muito crente é insosso. Espiritualmente ele não ofende. Você ofende espiritualmente? Em outras palavras, você fere espiritualmente? Você salga espiritualmente? Você muda o gosto das coisas? Você se impõe espiritualmente? Você restabelece pureza em alguma coisa? Você para processos de apodrecimento, se você estiver lá? Ou você, eu não estou nem aí, isso aí, eu cheguei já estava assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero me envolver. Bom, então você está aí fazendo o quê? Eu vou falar para vocês, eu podia parar a mensagem aqui, porque já bateu demais em nós, já bateu demais. Mas tipo assim, sem coragem, não dá para ser cristão. Essa mensagem é só um wake up call para nós. Não dá para ser cristão sem coragem. Você pode ser um monte de cristão de outros nomes de cristão que tem, mas cristão verdadeiro não dá para ser sem coragem. Se você for um cristão como Jesus nos chamou para ser, você tem que ser muito macho e muita mulher para você poder. Você tem que ser. Você tem que ser. Sabe? Os homens, eles querem sentir o sabor do sal em você. Não é só Deus que quer sentir, sabe? Ninguém tolera nada insosso. Nem Deus, nem os homens. Tá? Quando os homens pecam, eles o fazem corajosamente. Quando o sal vai salgar, ele tem que salgar corajosamente. Ninguém quer uma fé covarde. Fé é uma coisa corajosa. Fé não é uma coisa covarde. Você já prestou atenção no tanto de coragem que precisa para a gente fazer tudo o que a Bíblia manda a gente fazer? Perdoa. Não estou conseguindo. Se você não tiver coragem, você não vai perdoar nunca.
Porque exige muita coragem para você perdoar, né? Entrega o dízimo, mas está faltando, está ruim, como é que eu te pergunto, como é que você vai realmente ser fiel no dízimo, sem coragem? O que tem de gente covarde, que não tem coragem, não, misericórdia, esse 10%, se eu tirar isso aqui, eu estou frito. Ah, é? Você não tem? Eu vou falar para você, tem que ter coragem para obedecer a Bíblia. Do jeitinho que Jesus desiludiu as pessoas, eu gosto de fazer do mesmo jeito. Porque eu penso que quando a gente tem a perspectiva certa do que é ser um verdadeiro cristão, a gente entra na glória de Deus, a gente entra no mover dele, a gente entra na perspectiva dele, a gente não serve a Jesus enganado, a gente serve a ele bem acordado, bem acordado. Agora, deixa eu passar para essa parte aqui. Como você pode se tornar sal? Como você pode se converter em sal? Porque antes de salgar qualquer coisa, você tem que se tornar sal. A gente não era sal lá no mundo. A gente veio se tornar sal quando se tornou servo de Jesus, que é o sal maior. Então, tem 3 coisas que tem que acontecer aqui. Primeiro, eu tenho que me tornar sal como Jesus, tá? Eu tenho que me tornar o sal que Jesus era. Salgado como ele, corajoso como ele. Segundo, eu tenho que salgar a mim mesmo, presta atenção. Você tem que aplicar o sal em você primeiro. Terceiro, depois de fazer isso, você pode aplicar sal nos outros. Então vamos lá. Me tornar sal como Jesus, me converter ao sal de Jesus. Ele salga, ele arde, ele queima. Por não experimentar o sabor forte do sal em Jesus, é que os crentes não têm sal em si mesmos. Eu defendo a leitura do Novo Testamento várias vezes para revelar ao crente o sal que Jesus era, aquele sabor forte, corajoso que ele tinha. Sabe, quando a gente tem uma revelação de Jesus profunda como ele é, a gente encontra a qualidade do sal. E aí a gente vai seguir Jesus e se tornar sal como ele. Agora, quando você descobre esse sal em Jesus, que é essa ousadia dele, essa coragem dele, essa exigência dele, essa medida dele, você começa a aplicar ela em você. Você tem que aplicar o sal em você primeiro. Porque, presta atenção, irmão, aqui está a coragem do sal. Quantos de nós tem feridas, áreas doloridas? E você agora descobriu o sal de Jesus. Tá bom, esse já foi um grande passo. Pergunta, você aplica o sal em você? Você joga esse sal na sua própria ferida? Porque, olha, para tudo aqui exige coragem. Então, o que acontece? Em Colossenses 4, 6, ele diz assim, olha só que texto incrível esse aqui. A vossa palavra seja sempre temperada com sal. Uau! Para saberdes como deveis responder a cada um. Sal na boca. Na boca de quem? Na minha, primeiro. O meu sal, que eu encontrei em Jesus, esse saleiro que é Jesus. Onde é que tem que colocar esse sal primeiro? Na minha boca. Salgar as minhas palavras. Agora você pode imaginar o tanto de doenças na boca, feridas na boca e palavras más que saem da boca, que esse sal vai curar? Quando eu aplico esse sal na minha boca, o que eu estou fazendo? Eu estou preparando o meu instrumento profético para ser usado por Deus. Porque é da minha boca que vai sair a palavra de Deus. Então o sal tem que ser aplicado em mim primeiro. E aqui está a coragem do sal. Eu tenho essa coragem de ver ele queimar em mim, consertar qualquer degradação ou qualquer corrupção que houver na minha boca. Se eu aplico o sal em mim, e isso vai doer e isso vai arder. Agora, deixa eu apresentar para você Apocalipse 10, o verso 9 e 10, porque tem mais um pedaço do contexto de a coisa arder em mim primeiro. Nesse texto, um anjo dá um livrinho para João e ele tem que comer o livro, tá?
Apocalipse 10, 9, fui ter com o anjo e ele pediu que me desse o livrinho. E ele disse, toma o livrinho e come-o. Presta atenção, será amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce. Eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi. Ei, aqui está o livro. Aqui está o livro. Comi o livro. O que aconteceu com o livro? Era doce na minha boca, mas depois que eu comi, ele se tornou amargo dentro de mim. Por quê? Porque ele começou a achar dentro de mim as coisas que ele precisava curar e consertar. Era o sal que atingiu o meu sistema. Ele entrou. Irmão, se nós aplicássemos o sal em nós, que a primeira dor que você tem que sentir não é a da pessoa que está mal lá fora, é as que estão dentro de você. A primeira dor que eu e você temos que levar a Deus são as dores que estão em nós, são as feridas que estão em nós. Você tem o sal na mão do saleiro de Jesus e aplicar em você. Sabe, o problema está aqui, a gente quer aplicar o sal nos outros. E não aplicou o sal em si. Quando o anjo deu o livrinho para ele, falou, pega o livrinho e dá para os outros. Não, pega o livrinho e come. Você comeu o livro? Ele era doce na sua boca? Você teve o prazer de comer ele? Você sentiu ele descer nas suas entranhas e encontrar o amargo e sarar aquilo que estava amargo lá dentro? Porque ele comeu o livro e o livro operou nas doenças que estavam lá, no amargo que estava dentro dele. Agora sim, você pode levar este sal para outras pessoas, que é o nosso evangelismo, é onde, depois de ter uma experiência real com o sal, você está acostumado a viver uma vida salgada, igual um bacalhau. E aí você agora tem poder para salgar os outros. Sabe que você não precisa sair dizendo eu sou sal? É automático. Quando você tem sal em você, quando você chega num lugar as pessoas sabem. Quando você tem que se esforçar para ser sal, é porque você não é. Quando vê uma pessoa muito, se desculpando muito, querendo explicar muito uma coisa, é porque ela não é aquilo. Porque o que é, ele só chegar, todo mundo já viu o que é. Experimentou o que é. Como essa é a primeira parte do estudo e eu já tinha que estar indo terminar, eu preciso ir para essa parte aqui. Quando falta coragem para ser luz. Porque a segunda parte do texto diz, vós sois a luz do mundo. E o desafio é o mesmo, porque não sei se você já pensou o tanto que a luz incomoda os olhos, especialmente se você estiver num quarto escuro, uma noite inteira ou um bom tempo, e de repente alguém abrir as janelas de uma vez, abrir as portas de uma vez, e abrir as cortinas e entrar aquela luz de uma vez, aquilo dói nos olhos. A luz incomoda. A luz incomoda as trevas, tá? E aqui tem uma questão sobre essa coisa de crentes que não gostam de lidar com demônios. Por quê? Porque eles não querem lidar com as trevas. Espera aí, como é que a luz não quer enfrentar as trevas? É porque precisa de coragem. Você acha que é fácil ser luz? É como se Jesus tivesse falado, vocês são essa lamparinazinha tão bonitinha para guardar ali. Não está falando isso não. Está falando, vou te mandar para o lugar mais escuro que existe, mais pesado. Eu quero ver se a tua luz chega lá, vai expulsar as trevas. Você vai chegar lá enfrentando as trevas, porque é para isso que a luz é. Se as trevas não se incomodam com um crente, é porque o crente não é luz, ou não tem coragem para ser luz, ou a luz é de 15 volts. Já imaginou uma lâmpada de 15 volts? Você sabe que a de 60 já é fraca. Pode imaginar uma de 15? A luz de muita gente é assim, não incomoda o mundo espiritual. Eu queria dizer que sal, luz e coragem andam juntos. Não tem como você ser sal ou luz sem coragem. Então, é preciso coragem para ser luz, incomodar as trevas, ofender as trevas, empurrar as trevas, confrontar as trevas. Muita gente se incomoda só de ouvir isso, que você tem que enfrentar as trevas, incomodar as trevas, ela já fica incomodado. Se você não tiver coragem para incomodar, você não tem coragem para ser cristão. Por isso muitos cristãos são mornos, eles acham que tem a opção de não fazer guerra. Eu sou da paz, irmão. Da paz com quem? Com os demônios? Você vai fazer acordo com eles? Você fica aí no seu cantinho, eu fico aqui. Eu não te incomodo, você não me incomoda. Você sabia que eu vi um crente falar isso para mim?
que, pastor, eu não mexo com guerra espiritual, porque eu prefiro deixar. Ah, é? Eu pensei que você era a luz. Eu pensei que você tinha coragem de enfrentar as trevas. Eu pensei que você tinha essa coragem que Jesus falou, parte para cima das trevas. Você tem consciência de que você é a luz? Tem? Quem tem consciência de que você é a luz? Quantos volts? Quantos volts é a sua luz? Se acender ela numa escuridão, todo mundo fica procurando, que não está achando direito. Ou se acender ela, todo mundo se assusta. Como é a luz? Eu estou te perguntando da perspectiva dos demônios, quando eles olham para a sua luz. Tem luz ali não, aquilo ali. Ou se eles olham aquela luz e falam, sabe quando o diabo faz assim, para não olhar? Porque está incomodando? Sabe quando você olha para o sol, que você faz assim? O diabo tem que fazer assim para olhar, quando olhar para você. Será que ele faz isso? Ou ele está olhando assim e... Come on, gente, isso aqui é sério. Luz é para incomodar as trevas, luz é para desafiar as trevas, luz é para enfrentar as trevas. Deixa eu dizer o que a luz faz. A luz humilha, ela revela as trevas e ela expõe as trevas. A luz expõe o erro. Eu queria perguntar, qual a sensação que você tem quando você está dirigindo o seu carro, tranquilo na highway, e de repente, a luzinha azul e vermelha começa a piscar. Você começa imediatamente a fazer o quê? Orar. Você fala, Jesus, manda ele passar. Jesus, manda ele passar. Jesus manda ele passar. Aí ele não passa, ele encosta atrás de você. Queria te perguntar, quando ele para atrás de você, ele apaga a luz? Ele ilumina você para todos os motoristas que estão passando. Olha lá, ó quem eu peguei lá. O que a luz faz? Ela expõe o erro, ela publica o erro. Já é uma tristeza para você ser parado. Agora imagina aqueles motoristas que passam olhando para você. E a vergonha. O que a luz faz? Ela expõe o erro. Você é assim? E, gente, vocês estão entendendo o poder dessa simples palavra que Jesus falou? Vocês são a luz do mundo. Sinceramente, eu fiquei chocado com essa palavra. Porque exige muita coragem para ser o que Jesus falou que a gente é. A luz revela aquilo que se esconde, tá? Porque tem muita coisa que se sente confortável no escuro, é ou não é? Eu queria que você pensasse nos escuros da alma, nos lugares ocultos da alma, onde os demônios se sentem confortáveis. Eu queria te perguntar, rato gosta de quê? De claridade, de lugar assim. Onde que eles andam? Se você afastar um móvel e botar luz no lugar, o que os ratos ficam lá olhando para você? Ou eles vazam? Se você traz a luz da unção de Deus, do Espírito de Deus, numa área da sua vida, e tem um demônio lá escondido, ele fica assim te olhando lá, como quem não quer nada, ou ele vaza? Você leva a luz na escuridão e afasta o que se esconde? Você tem ideia de que nas áreas escuras da nossa vida os demônios se escondem? E Jesus falou, você é luz, você é farol, pega esse farol e vai lá, e põe na cara deles, e puxa os buracos ocultos da sua vida. Ei, vocês são luz. Você sabe que o fato de Jesus ter feito eu e você sal e luz, ele não precisa fazer muita coisa. Pega o sal e resolve a podridão, pegue a luz e resolve a escuridão, acabou. Mas pelo fato da gente não ser o que ele mandou a gente ser, a gente tem um monte de problema. Tem ou não tem? Por que a gente tem um monte de problema? Porque a gente não é luz, porque a gente não é sal, porque a gente não tem coragem. Sabe por quê, irmão? Os demônios que estão escondidos na escuridão da minha família, quem é suposto iluminar a cara deles? A podridão que está vindo da iniquidade da minha casa, da minha geração, quem é que tem a responsabilidade de salgar aquele negócio? Mas eu não sou sal, eu não tenho coragem.
Se nós tivermos a coragem para ser sal e luz, resolve um monte de problema. Tá? Agora, eu quero levar você para esse texto aqui, que eu quero terminar nele, que é Efésios 5, 11 e 13, de 11 a 13, que está falando de como lidar com a luz. Então, Efésios 5, verso 11. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas. Verso 12. Porém, condenai-as, tá? Não está escrito ali, porém, condenai-as. Verso 12, porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso, porque as trevas trabalham no oculto, não é? Verso 13, mas todas essas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Presta atenção. Eu queria que você pensasse nessa primeira frase do versículo 12, versículo 11, não vos associeis às obras infrutuosas das trevas. Pensa comigo aqui, desde quando a luz se associa com as trevas? Desde quando? Não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas. Existe alguma forma de associar a luz com as trevas? Mas o povo está misturando. O povo mistura as coisas que não são de Deus com as que são. É por isso que a luz apagou. Porque fez associação. Não existe associação, não tem como associar luz com trevas. Desde quando? Não existe. Segundo as coisas, porém, o verso 12 diz, porém condenai-as. Gente, eu quero perguntar, exige coragem ou não exige para que a luz condene as trevas? Qual é a outra opção da luz? Fingir que não viu as trevas? Não fala nada? A luz precisa condenar as trevas. E olha, eu vou falar aqui, cada um de nós foi colocado em algum lugar de escuridão para brilhar. Vou repetir essa palavra. Não sei aonde é que Deus plantou você para brilhar, onde Deus está esperando que a sua luz condene as trevas, onde você está. Eu sei onde Deus me colocou para brilhar, eu sei onde Ele exige a luz de mim, onde Ele exige que eu salgue o lugar, onde Ele exige que eu seja sal. Mas e você? Qual é o território de degradação que está podendo se apodrecer, e Deus botou você lá para não deixar aquilo apodrecer? Qual é o lugar de escuridão, onde demônios se escondem nas sombras, onde Deus colocou você lá e disse, brilha, expulsa aí, joga luz na cara desses espíritos aí? Não se associe com as trevas, antes condene as trevas. Como que eu condeno as trevas? Basta ser luz. Uma coisa bem interessante é que, se nós apagarmos essas luzes todas, vai ficar tudo escuro aqui. Porém, a única coisa que a gente precisa para tirar as trevas aqui, não é chegar aqui e ficar mandando as trevas embora. Não precisa, basta chegar e acender a luz. A luz tem esse poder, ela não precisa ficar guerreando, ela chega e acende. No acender, as trevas fogem. Verso 12, as coisas feitas por eles em oculto é vergonhoso dizer. Então, as trevas trabalham no sistema contrário da luz, elas fazem tudo em oculto, as pessoas que fazem as coisas em oculto. Eu queria perguntar, quando um crente faz uma coisa em oculto, é porque aquilo é vergonhoso, ele precisa esconder. Se isso acontece, ele está vivendo em trevas, ele não está vivendo na luz, ele não está confrontando. Eu queria dizer para os irmãos que a gente tem muitas oportunidades de jogar luz na cara das trevas. E às vezes a gente se recusa a fazê-lo. E o verso 13 diz que todas essas coisas são condenadas pela luz. Porque a luz é incrível, ela condena as trevas. Porque o que se manifesta é luz. Isso é, o que é verdadeiro, o que vem para frente, vem para a luz. O que não é, fica nas trevas. Então, se o que se manifesta é luz, o que se esconde é o quê? É trevas. Eu quero terminar, por causa da hora aqui, e apenas lembrar essas palavras de Paulo: não vos associeis às obras das trevas, não faça nenhuma associação, as coisas feitas por eles em oculto é vergonhoso. Você não pode ter nada oculto, vergonhoso, escondido, porque você está em trevas, mas condene as coisas pela luz.
porque o que se manifesta, o que fala, o que publica é luz. Agora, deixa eu vir para cá, porque quando a luz não é luz para si mesmo, quando você não tem, lembra que eu falei da primeira parte, você tem que aplicar o sal em si, primeiro, antes de aplicar nos outros? O caso da luz é a mesma coisa, você tem que iluminar você primeiro, e Mateus 6, eu gosto desse verso 22 e 23, que existe uma possibilidade triste aqui, e a possibilidade triste é: a candeia do corpo são os olhos, isso é, a luz do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão? Essa questão de aplicar a luz em mim, quando falta coragem para eu aplicar a luz em mim mesmo, é porque aonde deveria haver luz, que são os meus olhos, está havendo trevas. Quando Deus nos ilumina, Ele ilumina a luz dos nossos olhos, para que a gente coloque essa luz em nós primeiro. Agora, há muitos lugares escuros em nós, que a luz precisa ser levada lá. Um deles é o Salmo 19:12, onde Davi diz assim: quem pode discernir os próprios erros? A resposta é ninguém. Aí ele diz: então, livra-me dos que me são ocultos, dos que estão no escuro. Leva luz aos que estão no escuro. O que Davi está fazendo? Aplicando a luz nele primeiro. Sabe, a coragem da luz é aplicar em si primeiro, é virar o holofote para mim, é virar a luz para mim primeiro. Se eu recebi a luz da minha mão, e a luz é Jesus, e a luz é a palavra de Deus, lâmpada, não é isso que a gente fala? Lâmpada para os meus. Ô irmão, deixa eu iluminar você, que sua caminhada está muito ruim, irmão. Direito do seu caminho, peraí. Luz para os meus pés, tá? Luz para o meu caminho. Eu tenho que aplicar essa luz em mim primeiro. E o Salmo 139, a gente está acostumado a cantar: sonda-me, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me. O que eu estou fazendo? Virando o holofote para mim. Eu digo para vocês, o meu tempo de oração continua sendo a mesma coisa. Eu venho para ficar debaixo da luz. Eu não fico lembrando da irmã Érica: Senhor, botar a luz naquela irmã. Jesus, bota a luz no Luciano. Jesus, bota a luz no pastor Joel. Jesus, eu vim aqui pedir para o senhor botar a luz. Não. Eu estou aqui, vira essa luz para mim. Vira a tua luz para mim aqui agora. Sonda-me aqui agora. Ilumina as áreas que estão em mim, que eu não quero ficar com áreas escuras. Eu não quero que a luz que há em mim sejam trevas. Por isso eu disse ali, depois de iluminar os outros, depois de iluminar nós mesmos, nós podemos iluminar os outros. Porque em Mateus 7, e agora eu estou no último texto ali, no verso 3 a 5, diz o quê? Quer dizer, está iluminando a mim primeiro ainda. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, não reparas a trave que está no teu? Como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Só essa relação de que hora que eu vou iluminar a vida do outro? Quando eu iluminar a minha. Que hora que eu vou tirar a trave do outro? Quando eu tirar da minha. Que hora que eu vou limpar o olho do outro? Quando eu limpar o meu. Só a coragem da luz tem que ser aplicar ela em mim. Agora, eu gosto muito do Salmo 51, 12 e 13. Davi entendeu esse processo que eu acabei de falar, nas seguintes palavras. Olha só, Salmo 51, 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Eu sempre menciono esse verso. Por quê? Davi está aplicando a luz nele, como ele sempre faz. As orações de Davi são as orações do me. Agora, verso 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Isso é, agora eu vou virar o holofote para os outros, eu vou iluminar a vida deles, e vai haver uma conversão lá. Quem sabe que uma das grandes razões dos pecadores não se converterem é porque eles olham para a pessoa que está pregando e não gostam do que está vendo. Isso não é a nossa mensagem muito em si, é o que a gente apresenta enquanto está pregando a mensagem.
é o que a gente é enquanto está pregando a mensagem. Por isso que Davi diz: depois que você fizer em mim, eu pregarei aos transgressores, e eles se converterão a ti. E aí você sabe, a gente termina com esse verso que eu gosto de mencionar sempre, 2 Timóteo 4,16, onde Paulo diz para o pastor jovem que ele está treinando: tem cuidado de ti e do teu ensino. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti quanto aos que te ouvem. Sempre salvar o pregador primeiro. Sempre cuidar do pregador primeiro. Depois do ensino, 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti. Se você pegou o sal, aplique em você. Se você pegou a luz, aplique em você primeiro. Depois você vai poder aplicar nos outros. Eu quero terminar agora, realmente, vou terminar mais cedo hoje, que vou terminar na hora. Eu quero voltar para a última frase do texto de Mateus, que é o meu texto principal, Mateus 5, o último versículo, que é o 16. Jesus falou as seguintes palavras: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Assim. Eu pergunto, assim como? Publicamente, sem timidez, sem modéstia. Porque no verso 14 e 15 ele diz: não, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade colocada em cima de um monte. Não tem como esconder a cidade. Nem os que acendem uma candeia coloca debaixo da mesa, mas no velador, na parede, para que iluminar todos que estão na casa. Em outras palavras, a luz de vocês tem que resplandecer assim, como? Corajosamente, publicamente. Não tenha medo de cegar alguém, não tenha medo de incomodar uma treva que esteja lá, que tenha que colocar a mão porque não quer ver a luz que está em você. Hoje à noite eu estou falando uma coisa só: exige coragem ser cristão. Então eu quero terminar dizendo o seguinte: o verso diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam. E vejam aqui está com letras maiúsculas, porque que luz é essa que ninguém vê? Jesus está dizendo: os homens têm que ver as vossas boas obras, e aí eles possam glorificar o vosso Pai que está nos céus. Eu quero dizer essas palavras assim: Deus não é glorificado no anonimato dos crentes secretos, cuja luz não brilha. Crente agente secreto, sabe aquele crente que ninguém sabe que ele é? A luz dele não brilha, Deus não é glorificado nisso. Deus também não é glorificado no nosso silêncio diante do mal. Quando a gente não denuncia, a gente não confronta, a gente não condena. Deus também não é glorificado no nosso medo de incomodar com a verdade. Deus também não é glorificado na nossa conivência com as coisas erradas, de querer a aceitação das pessoas. Eu creio que Deus é glorificado, Jesus está dizendo, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Deus é glorificado quando nós entendemos a natureza corajosa do Evangelho de Cristo. Quando nós temos cacife para dizer a verdade e não buscar a aceitação das pessoas. Quando nós temos coragem para ser sal, salgado, que arde, que incomoda, que salga. Deus é glorificado não numa luz pequenininha de 10 volts, mas uma luz que cega os olhos, que ilumina as trevas, que avança para cima delas e que dissipa as trevas. Assim Deus é glorificado. Eu quero orar por quem quer ter coragem para ser cristão hoje à noite. No mundo corrompido e relativista como está hoje, nós precisamos de coragem para ser cristãos. Aqui no altar nós vamos orar juntos.